A gestão do momento em que o carro onde estão a mãe e os 2 filhos pequenos é cercado pela polícia. Alessandra Amorim Soares passava pela rua no bairro da Tijuca, zona norte da cidade. O vídeo foi divulgado no site do jornal O Dia. Ele mostra que o carro preto onde estavam os criminosos passa em alta velocidade pela rua, você vê no detalhe. Em seguida, a funcionária pública federal Alessandra Amorim Soares, 35 anos, para o carro dela, para do lado esquerdo. Os policiais descem e se posicionam atrás de um poste e de uma árvore. E aí eles atiram em direção do carro dela, do menino João, de 3 anos, e de Vinícius, de 9 meses. Os policiais, Brito, são os soldados do 6º Batalhão da Polícia Militar da Tijuca, William de Paula e Elias Gonçalves da Costa Neto. Um deles aparece próximo ao veículo no momento em que a Alessandra joga a bolsa do bebê pela janela do carona. Isso para alertá-los, Brito, de que estava com 2 crianças no carro. João foi atingido com um tiro na nuca e morreu no hospital. A mãe ficou ferida com estilhaços de bala e vidro. O bebê de 9 meses não sofreu nenhum ferimento. O carro foi atingido com quase 20 tiros. São imagens feitas por um circuito de segurança, Brito. São imagens importantíssimas, decisivas mesmo para a investigação, porque os 2 policiais militares mentiram no depoimento que deram na delegacia. Eles tentaram confundir quem está fazendo a investigação, dizendo que o carro da família foi atingido porque ficou no meio do fogo cruzado e que eles estavam tendo como alvo naquele momento o carro certo, o carro dos bandidos. Acontece que isso não aconteceu, conforme essas imagens estão mostrando, e quero chamar a atenção de todos para mais um detalhe importante. O carro da família, talvez não dê para ver nessas imagens aí, porque são imagens de uma câmera de segurança. Mas o carro da família tinha aquela película escura, protetora, não é? Que a maioria dos motoristas deste país tem utilizado, tem mandado colocar nos vidros dos seus carros, com a principal intenção de justamente ganhar um pouco mais de privacidade, se proteger dos ladrões que não conseguem enxergar o que tem lá dentro, se tem bolsa, se tem uma pessoa, se tem mais do que uma pessoa, quem está a bordo do carro. É para disfarçar. Só que nesse caso, a película protetora funcionou exatamente para atrapalhar a situação. Porque se esse carro não tivesse a película, se os vidros estivessem realmente transparentes, os policiais militares não teriam confundido os 2 carros, o dos bandidos com o da família, porque eles enxergariam, eles conseguiriam identificar que dentro desse carro, desse Fiat Weekend, Palio Weekend, havia uma mulher com seus filhos. No entanto, eles não conseguiram enxergar por causa dessa película. Você veja como é que são as coisas, Fábio Ramalho. Mas essa história realmente não tem justificativa. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, inclusive, admitiu que foi um erro terrível que os policiais cometeram, Fábio. Esse aí é o veículo que a gente vê agora nas imagens que foi encontrado. A polícia investiga se é o mesmo que foi usado por bandidos no confronto de domingo à noite, segundo o relato dos policiais envolvidos. O carro agora está na delegacia e vai ser periciado. Agora, Brito, a gente vendo aí essas imagens do carro, já que você chamou a atenção para essa história da película, inclusive, do lado esquerdo da televisão está o carro que foi encontrado. Do lado direito é o carro da mãe do pequeno menino que foi assassinado. A gente consegue ver que são de marcas diferentes e que a única semelhança entre eles é a cor escura, mas são veículos diferentes, apesar de serem da mesma montadora, Brito Júnior. E esse comentário que você fez agora há pouco aí sobre a película é totalmente pertinente e é um comentário que eu já ouvi de policiais aqui mesmo do Rio de Janeiro, Brito. Só que no momento em que o próprio secretário de Segurança Pública pede desculpas à sociedade pelo ocorrido, muitos desses policiais preferem não fazer esse tipo de comentário para não parecer que é uma defesa prévia dos PMs. Mas isso aí da película é uma faca de 2 gumes, Brito. Pois é, a Polícia Militar do Rio de Janeiro não pode ser condenada por causa da ação errada de 2 policiais militares. Só que não é a primeira vez que a gente vê a guerra acontecendo nas ruas do Rio de Janeiro. Então precisa ver o conceito, a filosofia que está sendo usada pela PM, se é o de partir para o confronto mesmo, né? Ao invés de priorizar a investigação, a inteligência, porque essa guerra tem que acabar um dia. Pessoas inocentes estão sendo mortas. E nesse caso aí, nem houve a guerra, porque os policiais confundiram um carro com outro, ou seja, o carro da família com o carro dos bandidos. Não sei como é que conseguiram confundir, porque são carros completamente diferentes, e atiraram contra o carro em que estava a família,
sabe, como se fosse mesmo uma execução. E eu pergunto, mesmo que houvesse bandidos dentro do carro, seria necessário os policiais darem aí 20 tiros em cima desse carro? Será que já não era o suficiente para tentar prender as pessoas, fazer com que elas saíssem de dentro do carro, mesmo se fossem bandidos? Será que precisava usar essa estratégia violenta, abrir fogo em plena rua no Rio de Janeiro, um lugar cheio de gente passando? Sinceramente, eu não acredito que essa tenha sido a escolha correta. Eu vou virar a rede aqui, depois, mais tarde, eu volto com você, tá bom? Porque esse caso é muito importante, a gente tá em cima aí no Rio de Janeiro, Fábio Ramalho. Você que está fora de São Paulo e fora do Rio de Janeiro, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Você vai ficar a partir deste momento com a sua programação local. E nós continuamos com Hoje em Dia. Vamos fazer o seguinte, eu ia chamar a Luciana, mas eu vou de volta lá pro Rio com o Fábio Ramalho, porque esse caso é inacreditável e a gente quer mais detalhes, inclusive ouvir novamente a indignação do pai desse menino, né, Fábio? É, uma indignação que, claro, não é sem motivo, né, Brito? Veja o depoimento do pai do menino, João Roberto, que desesperado ele descreveu, ele contou para nossa equipe de reportagem como foi a ação da polícia. Eles abordaram ela à base de tiro. A base de tiro, ela ainda mandou o menino se jogar no chão. Ele ainda teve tempo de falar assim: por que, mamãe? Se joga no chão, se joga no chão. Ela pegou a bolsa da criança, jogou pela janela para eles verem que tinha criança no carro. Eles não titubearam em nenhum momento, conseguiram continuar atirando. Vocês podem ir lá ver o bando de furo que tem o carro. O bando, e quase que eles executam a minha família. Era uma criança de 9 meses e outra de 3 anos. Essa polícia despreparada que tá aí nas ruas, que não dá chance da pessoa se defender, eles só vêm para executar. Eu não tenho culpa se bandido tá matando polícia. Eu sou cidadão de bem, eu pago meus impostos. Eu tava trabalhando para isso. Eu não posso pagar pela essa sociedade podre que eles construíram. Eu sou uma pessoa de bem, é isso que eu sou. Olha, Brito, é humanamente impossível a gente ver um depoimento como esse e a gente não ficar com o mesmo sentimento do pai, um sentimento de revolta por perder um filho de 3 anos, né? Sem dúvida, e ele lançou várias questões importantes. Que polícia é essa? E ele disse agora, você ouviu, polícia despreparada. Eu não sei se todos os policiais são despreparados. E eu quero crer que não é? Agora, eu fiquei preocupado quando vi e ouvi e li uma entrevista do Miguel Cordeiro, que é presidente da Associação dos Policiais Militares aí do Rio de Janeiro, entre outras coisas, ele dizendo que falta treinamento sim, que os policiais que deveriam receber um treinamento de 1 ano, ou talvez até mais do que isso, muitas vezes acabam ensinando o novato na rua durante o trabalho, e que esse curso deles leva apenas 3 meses. Não são palavras nossas, são palavras do presidente da Associação dos Policiais Militares do Rio de Janeiro. Eu acho que chegou o momento de as autoridades lá do Rio e nacionais pensarem e reverem conceitos. O próprio comandante-geral da Polícia Militar aqui do Rio já disse hoje de manhã, Brito Júnior, que esse é um assunto que precisa ser repensado dentro da Polícia Militar, esse tempo de treinamento e também como é dado esse treinamento aqui no Rio de Janeiro. A família do menino João Roberto, esse menino de 3 anos aí que a gente viu o depoimento emocionado do pai, a família, mesmo passando por todo esse momento de angústia, Brito, resolveu doar as córneas do menino depois de confirmada a morte cerebral dele. E é grande a revolta com a ação da polícia. Amigos e parentes de João Roberto Amaral, de 3 anos, permaneceram no hospital aguardando notícias sobre o estado de saúde do menino. Meu filho tá lá em cima com morte cerebral. Não tem mais escapatória, uma criança de 3 anos. E eles vêm dizer pra mim que foi troca de tiro. Assassinos! Assassinos! A polícia fez uma operação em busca dos criminosos envolvidos no tiroteio. Policiais da Delegacia da Tijuca e da DRFA, Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, estiveram no Morro da Formiga. Foram apreendidas 2 granadas, uma motocicleta e drogas. 2 homens foram detidos. Os 2 policiais envolvidos no caso foram presos administrativamente nesta segunda-feira. Eles ficarão detidos por 72 horas para facilitar as investigações. Um inquérito foi aberto na Corregedoria Interna do Batalhão da Tijuca. O comandante responsável disse que, se for comprovada a participação dos policiais no crime, eles serão punidos. As armas que estavam em poder dos PMs foram apreendidas pela perícia, que vai analisar se o tiro que atingiu a criança foi disparado pela polícia. Os policiais militares não confessaram o crime, mas admitiram confronto com os bandidos.
Durante a entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública do Rio pediu desculpas à família da criança. As entidades policiais, elas não têm o direito de errar. Nós não temos o direito de errar. Nós temos que ter o discernimento suficiente para saber a dosagem de como agir. Nós entendemos que a falha policial foi exatamente em ter esse time, esse critério para, naquele momento, qual seria a melhor maneira de se fazer essa abordagem. A tragédia foi feita. No final da tarde, os médicos confirmaram o diagnóstico inicial. Um novo exame constatou que João Roberto teve morte cerebral. A família do menino concordou em fazer a doação dos órgãos. No hospital, demonstrações de solidariedade. A mãe e o padrasto de Daniel Duque, jovem morto com um tiro em Ipanema, disparado por um policial militar, estiveram com a família da vítima. Defensores de direitos humanos também lamentaram o crime. E tudo isso ocorrendo perante uma sociedade que se mantém em silêncio. Uma sociedade que se reúne para sambar, que é capaz de brigar por time de futebol, passar 15 horas numa fila para comprar o ingresso, mas que não consegue se mobilizar para fazer com que o sangue do carioca passe a ser levado a sério.